Olá, meu nome é Gabriel e esta é a aula de número 7 do curso de Visual Basic.NET. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre a notação húngara modificada e incrementar um pouco mais a nossa aplicação, inserindo o código nela e deixar ela mais funcional, porque por enquanto ela não está fazendo nada, não é? Então, notação húngara, pessoal, o que é? Quando se trabalha em um projeto em conjunto com outros desenvolvedores, é muito importante manter um estilo de programação. A forma mais usada para nomear controles no desenvolvimento de aplicação em muitas linguagens foi desenvolvida pelo Dr. Charles Simone, que na Xerox, antes de trabalhar na Microsoft, ele veio com a ideia de usar mnemônicos curtos como prefixo do nome, de modo que o programador, ao ver este prefixo, já saber de que se tratava. Pelo fato dele ser húngaro, os prefixos serem baseados no idioma dele, ela se tornou conhecida como notação húngara. Para facilitar a utilização no Visual Basic 2015, de forma que fique coerente, utilizaremos a notação húngara modificada. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, o controle button utiliza o prefixo btn. Combo box, a gente vai colocar o prefixo cbo. Vocês lembram, né, gente, que na aula anterior teve dois botões que a gente botou btn, ok, btn, enviar, checkbox chk e assim por diante. Aqui está a lista padrão que é utilizada. Nós também na aula anterior a gente teve um text box, a gente botou ali, ó, txt, coloque o seu nome. Estão lembrado? A notação húngara aumenta muito a produtividade quando estamos codificando uma aplicação e ajuda até a reduzir os erros que o programador pode vir a cometer. Terminando agora a parte teórica da aula, vamos agora para a parte prática e incrementar aquela aplicação que a gente começou na aula anterior. Lembro vocês que eu estou utilizando aqui o Visual Basic 2015, o Visual Studio 2015 Community. Se você ainda não baixou ele, veja os detalhes na videoaula 5, onde eu explico todo o processo de instalação do Visual Studio 2015, passo a passo. Nas últimas videoaulas a gente criou esse form aqui bem simples, com alguns controles, e agora a gente vai adicionar código a ele. E essa é a parte que eu particularmente acho mais interessante. Na aula passada você viu como não é complicado adicionar, arrastar controles aqui da Toolbox para o form. E nesta aula você vai ver que inserir códigos na nossa aplicação também não é tão complicado assim. Vamos ver na prática então? Deem um duplo clique aqui no botão OK. Isso vai abrir aqui a janela de código do Visual Studio. Esse código aqui, ó, foi criado automaticamente pelo Visual Studio quando você deu um duplo clique no botão OK. Certo? Vocês estão percebendo também que tem duas abas abertas aqui. Nós temos a aba do Design, aqui onde está o nosso form, form.vb Design, e nós temos a aba do form.vb Código. Esse aqui é o código correspondente deste form aqui, então. Certo? Voltando para o código de novo. Esse código aqui foi gerado automaticamente, a gente não escreveu nada ainda. Esse código aqui, que ele criou para nós, ele serve para tratar o evento do botão OK. Quando a aplicação estiver rodando e ocorrer um clique ali no botão OK, ele executará exatamente o que nós vamos colocar aqui dentro, entre o private sub e end sub. Este sub aqui, ó, é um exemplo de keyword ou palavra-chave. Ela está até em uma cor diferente, está uma cor azul. Se vocês olharem bem, significa que é um comando do Visual Studio 2015. Quando ele vê essa palavra aqui, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa. Ele interpreta isso como um comando, então ele tem que fazer alguma coisa quando ele vê essa palavra aqui. Neste caso, o sub
significa que isso aqui é uma subrotina, uma procedure, e não vai retornar nenhum valor. Ele vai simplesmente executar o que está aqui dentro. Vamos adicionar um código aqui. Então, adicione exatamente o que eu vou escrever aqui. Coloque em uma aspa simples. Aspa simples a gente utiliza quando vai inserir comentários. Mostra uma caixa de mensagem para o usuário. Message.show. Abram parênteses, coloquem entre aspas. Olá, vírgula, e comercial. TXT nome. Isso aqui, pessoal, é o IntelliSense. Conforme você vai digitando, ele vai te auxiliando a fazer o código. Eu botei TXT, ele viu que eu tinha um controle com nome TXT nome. Clico nele aqui, TXT nome, ponto text, concatenado, e comercial, abre aspas, abre e fecha aspas já. Bem-vindo ao Visual Basic 2015. Ponto. Vai para fora da aspas, coloque uma vírgula, abre aspas de novo, mensagem ao usuário. Aqui ele ainda está em vermelho porque eu cometi um erro. Eu já sei o que é. É message box. Aí, agora está certa a linha. Agora vamos voltar para o modo design e dar um duplo clique no botão sair. Ó, ele adicionou de novo o mesmo código, criando uma subrotina para o evento do botão sair. Então vamos digitar aqui, fim do programa, me.close. Agora que terminamos o código, vamos para a hora da verdade. Mas antes, claro, vamos aqui em arquivo, salvar tudo, save all, né? Não queremos correr o risco de perder nosso programa, certo? Vamos clicar agora aqui no botão Start. O Visual Studio vai compilar a nossa alteração, vai compilar o nosso programa e vai executar. Aqui, ó, aqui está a nossa aplicação. E agora é diferente da aula anterior, quando a gente clicou nos botões ali não ocorria nada. Vamos colocar um texto aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar o meu nome, Gabriel, e vou clicar no botão OK. Aqui, ó. Olá, Gabriel. Bem-vindo ao Visual Basic 2015. Tá faltando um espaço aqui entre o Gabriel e o bem-vindo. Vamos corrigir isso aí depois, tá? E o botão sair fecha a nossa aplicação. Aqui, ó. Eu tenho que colocar um espaço aqui no aspas aqui. Isso. Vamos lá de novo. Vou colocar meu nome ali. Lembra que a gente tinha configurado o atalho para o botão? Testem com o botão Alt, ó. Ficou um sublinhado ali no O do OK e no A do sair, certo? Então, Alt O, teoricamente, né? Ali. Olá, Gabriel, bem-vindo ao Visual Studio 2015. Certo? Botão sair é a mesma coisa, Alt A. Saiu, fechou a nossa aplicação. Temos agora uma aplicação totalmente funcional. Criamos ela do início ao fim. Mas como ela realmente funciona? O que significa cada linhazinha aí que eu coloquei no código? Bom, isso aí vai ser tema da próxima aula, onde eu vou explicar exatamente o que significa cada linhazinha aí, cada coisa que eu coloquei no código da aplicação de hoje, tá certo? Espero vocês lá então na próxima aula. Não esqueça de dar um like aqui no vídeo, por favor. Isso ajuda a eu continuar produzindo essas videoaulas, incentiva bastante o meu trabalho. Assinem também o meu canal, por favor se inscrevam, assim vocês poderão ficar informados cada vez que aparecer uma aula nova. Obrigado.